Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada. Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT do Parque Gigante, também na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Inter tu tem nos conteúdos aqui do canal, tá? Faz o seguinte, fica comigo lá até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, aquele sininho do lado do inscrever-se. A gente já passou dos 75 mil inscritos, a meta era 70 em 2025, né? Muito bacana a parceria de vocês. Ano que vem tem coisa boa pra caramba por aqui, conteúdos do lado do Ale Dornelles, do lado do Diego Brião, também Glauco Paza, Bolívar, é o programa Intervenção chegando a partir do dia 5 de janeiro. E eu quero te trazer alguns bastidores, principalmente a respeito da montagem da equipe do Inter, do que o Pesolano e também Abel Braga e seus pares de direção de futebol estão preparando para 2026 do nosso Colorado, beleza? Não te esquece que o Clube do Ernest está te esperando, uma galera já ganhou vários prêmios e tu pode também ser um dos agraciados, tá? Terça, quinta e sábado, todos esses dias eu faço sorteio e aí tu pode ganhar prêmios de vale compras, quem sabe até mesmo alguma ferramenta, alguma máquina da Autopeças OK, ou então jantares em Porto Alegre. Tem muita coisa bacana para rolar também em 2025, em 2026, melhor dizendo, com o Clube do Ernest, tá? Mas eu quero te falar o seguinte, o Inter, ele tomou a decisão, né, das 4 primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, 3, 4, fazer os jogos e o início da preparação do estadual com os guris da base. E esse pedido ele vem numa troca entre o Abel e o Pesolano. O Pesolano ele foi contratado muito também pela questão envolvendo a transição, categoria de base e profissional. O Pesolano, além de ser um cara que se adapta ao grupo que ele tem, ele também gosta muito de usar a categoria de base e de trazer jovens talentos para, então, o grupo profissional ser lançado. Isso dá para a gente ter uma ideia também do porquê esses 3 a 4 rodadas, ou essas 3, 4 rodadas do Campeonato Gaúcho. A ideia é que o profissional, os grupos do profissional, façam uma boa pré-temporada, porque voltam no dia 13 de janeiro e a primeira rodada é ali no dia 10, 11 também de janeiro. Beleza, até aí a boa pré-temporada. Só que, enquanto o Pablo Fernandes trabalha com a base, relatórios vão ser feitos, o Pesolano vai olhar e observar também os treinamentos dessa gurizada, sem contar os também treinamentos e relatórios feitos desde a categoria de base, desde a Alvorada. Ou seja, a ideia do Pesolano é conseguir encontrar o que o Abel encontrou em 2006, um Luiz Adriano, um Pato, e também aproveitar, obviamente, os relatórios e a, talvez, expertise, o know-how de quem já trabalha com essa gurizada. Tem muitos da categoria sub-17 que também estão sendo observados, já com 16, 17 anos, principalmente para já subir para o profissional e quem sabe seguir aí ao meio de 2026. Mas tem uma matéria, cara, que eu acessei no Globoesporte.com que eu fiquei apavorado. A gente vai ter agora 6 voltas, retornos, jogadores que estão emprestados para outros clubes e que o Internacional vai ter que agora ou encontrar um novo clube ou então deixar meio que alijado, pagando salário, gastando e fazendo alguns milhões aí saírem do cofre do Beira-Rio. A gente está falando na casa de 1 milhão a 1 milhão e 500 entre salários do Kehler, Gabriel Barros, Johan, Ramon, ainda tem o Estevan e o Henrique Menck. Esses dois aí a gente não vai pagar, porque esses ainda estão já estão, melhor dizendo, né, com 2 clubes, tudo certinho. O Henrique Menck está no Como da Itália e o Estevan vai jogar agora pelo Ipiranga o Campeonato Gaúcho. Mas o Kehler, que é um goleiro de 29 anos, ele foi emprestado para o Ceará, agora até dezembro desse ano. E eu estava dando uma olhada no Scout, velho, ele fez só 4 jogos pela equipe do Nordeste, levou 3 gols
Tá? E a última vez que ele jogou como titular foi no dia 29 de janeiro. Ou seja, o Kehler que já foi titular do Inter, o Kehler que por muito pouco não foi vendido ao Vasco, ele neste momento ele é o reserva do Ceará, o clube que caiu para a segunda divisão. Então é meio óbvio que a gente vai ter dificuldade de encontrar um time para esse jogador. Vai ter dificuldade, claro, para manter ele ainda mais, né, dentro do grupo. Se a gente já liberou ele, é óbvio que a gente não vai usar. O jogador daqui a pouco está indo para outro ambiente também. Se tu pegar aqui, ó, vale destacar, né, que o contrato do Kehler é até agora final de 2026, ou seja, o Inter ainda tem 1 ano de vínculo com o jogador. O Johan já foi aquele cara que até serviu um pouco no Internacional neste ano, né? Porque a gente manda o Johan para o Sport e o Sport libera mais 1 ano do empréstimo do Vitor Gabriel, né? Que era lateral, acabou zagueiro. E aí o seguinte, cara, ele jogou 26 dos 61 jogos da equipe em 2025. Não se firmou, jogou só 10 como titular e teve 1 gol. Não, minto. Teve 1 assistência apenas. E aí, meu amigo, nenhum gol marcado, não brilhou, não fez. Só para ter uma ideia, o último jogo que ele atuou, tá, foi no dia 28 de novembro, quando o Sport perdeu 3-0 para o Santos no Brasileirão. Período de empréstimo agora vai até dezembro, só que o Inter ainda tem, né, um contrato justamente até o final desse ano, ele já nem retorna para o Internacional. Aí a gente tem o Gabriel Barros, tá? Que ele teve emprestado para o Criciúma e para o Botafogo de São Paulo. Daí no Criciúma ele até jogou de titular umas 5, 6 vezes e depois ele teve um empréstimo repassado, então, né, para os paulistas. Daí lá sim, daí ele atuou 15 vezes, 11 como titular. E aí também não fez gols e nem deu assistências. Imagina, ele é um meia atacante, né? O contrato aí agora com o Internacional 2027, ou seja, 2 anos ainda de vínculo e ainda é um futuro incerto, né? Principalmente porque, mesmo jovem, provavelmente não vai ser utilizado pelo Pesolano. E, cara, o pior para mim é o Ramon. O Ramon é o lateral esquerdo que nós compramos para ser reserva do Bernabéu por 10 milhões de reais. E ele acabou, né, vindo do Olympiacos da Grécia, não deu certo aqui e foi liberado para jogar então no clube baiano. A partir daí fez 12 jogos, ou melhor, fez 18 jogos na campanha, salvou inclusive, né, os baianos do rebaixamento e agora o que se fala inclusive é que eles querem comprar. E é óbvio que eles não vão pagar os mesmos 10 milhões que o Internacional pagou para tirar ele lá da Grécia, do Olympiacos. Então, como ele tem contrato até o fim de 2027, a situação ainda vai ser conversada para tentar achar o melhor denominador. Se vocês lembrarem, quando o Inter jogou contra o Vitória, lá no Barradão, o Ramon não jogou. Até havia uma possibilidade de pagarem a multa para ele pegar e atuar. Ele não jogou, mas em meio ao jogo, ele estava vibrando com o Vitória, justamente, né, porque o Vitória estava ganhando do Internacional e não estava nem aí para o clube que é o detentor dos direitos, né? Então, é óbvio também que não vai ser bem aceito aqui, caso alguém pense em utilizá-lo. E o Estevão, né, meu? O Estevão, eu falei do Estevão e do Henrique Menck. O Henrique Menck está lá no Como, goleiro de 18 anos, deve ser até vendido para o Como da Itália. E o Estevão estava jogando na Inter de Limeira, aí agora voltou para cá para jogar a Série D com o São José e depois agora vai disputar o Campeonato Gaúcho pelo Ipiranga de Erechim, beleza? Isso a gente vê, né? Deve ter outros jogadores que eu vou dar uma pesquisada aí, mas a gente deve perceber o quanto é difícil, o quanto é ruim quando a gente contrata jogador errado, né? Quando a gente já contrata jogador que não vai funcionar, além de ficar por aqui, ou às vezes a gente emprestar o jogador por uma parte do salário, e nós pagando uma parte do salário, isso só traz prejuízo para o Internacional.
Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece de deixar o like, não te esquece de te inscrever e principalmente colocar nos comentários o que tu acha disso tudo aqui dos conteúdos, tá? Sugere conteúdo novo, sugere bate-papo, sugere inclusive temas agora também para intervenção em 2026. Tem muito para falar do nosso Colorado por aqui. Forte abraço. Tchau.